A Molly tinha saído daquela prisão livre. De 3 anos e meio. O Supremo Tribunal decidiu e nós vencemos. Eles pediram um novo julgamento. E dessa vez, os depoimentos das crianças seriam ouvidos pelo júri. As condenações de Molly Corbett e Thomas Martin foram anuladas em segunda instância. O Supremo Tribunal da Carolina do Norte manteve a decisão da segunda instância, concedendo a Tom e Molly um novo julgamento. Teve vários problemas graves no julgamento. E isso ia ser retificado. Foi emocionante e eu ia poder ir para casa. Hoje à noite, Molly Corbett e seu pai, Tom Martins, estão livres sob fiança. Estou feliz de voltar para minha família. Pai e filha deixaram a penitenciária do condado de Davidson com 1 hora de diferença. Vai pra fora, chefe. Vai. Pela primeira vez, em mais de 3 anos e meio, Bora, chefe. Vai, chefe. tinha saído Bora, daquela Shelby. prisão livre. Muito deliciado, eu tô com frio, não tem lençol não, cara. O gato me cagou no lençol, bem. Aquele branco? Foi. Tem que tirar esse aqui então, né? Depois, irmão. Não tá dando, mãe, não? Ai, não. Dormiu, então ela foi presa e dormiu e... Mãe, não vai pra casa, lá. Não. Amanhã eu lavo amanhã. É muito difícil. Não vai secar tempo, não? Pessoas que tiraram tanto de nós, que tiraram Já a fiz vida, isso, não secou tempo. poderiam dar livremente e abraçar os pais e as mães delas, sendo que a gente tem que ir até um pedaço de grama com uma lápide para ver o meu pai. A gente tinha que se preparar para um novo julgamento diante de um júri novo. Todas as provas seriam apresentadas, toda a história finalmente seria contada. A violência doméstica ia finalmente vir à tona. A minha violência doméstica, os abusos que eu sofri e suportei, tudo ia ser revelado. Eu acho que a gente parecia ser uma família perfeita. Mas a forma como o Jason me tratava não era nem um pouco legal. Todo dia rolava tipo um interrogatório sobre o que eu tinha feito, com quem eu tinha falado, o que eu tinha vestido. E quando eu fazia um penteado diferente, o Jason perguntava por que eu tinha feito aquilo, se eu esperava falar com alguém específico. Tudo era muito perigoso. Às vezes ele ficava reclamando e com raiva porque eu não tinha seguido alguma instrução ou tinha ido a algum lugar que eu não deveria. E às vezes isso levava a uma situação violenta. A Molly estava se tornando uma pessoa muito diferente. Ela não era mais aquela pessoa feliz. Ela também não era mais tão confiante. A Molly parecia muito esgotada. Eu não tinha noção da amplitude ou da gravidade da violência doméstica, mas hoje eu tenho. Não me deixar adotar as crianças era uma forma de controle. E foi uma coisa que eu não reconheci no começo. Ele sempre dizia: que diferença faz? É só um pedaço de papel. Ele sabia que um divórcio e uma briga pela guarda poderia acontecer se eu adotasse as crianças. Então, ele queria garantir que isso não acontecesse. Se eu tivesse ido embora naquela época, como as crianças não tinham idade suficiente para decidir o tribunal, eu provavelmente perderia elas duas. E eu não queria perder as crianças. E ele sabia disso. Ele sabia que eu jamais deixaria essa. Então, uma amiga minha do bairro, que era advogada da família,
recomendou que eu mantivesse o registro, não apenas do abuso, mas também da maternidade em geral. Então, assim, em caso de divórcio, quando as crianças crescessem, a gente teria um registro de que eu era a mãe dela. E ela recomendou que eu gravasse as coisas. Eu tava tentando. Desculpa. Será que você pode me dar 2 minutos pra falar com os meus filhos? Você tá sempre com eles? Será que dá? Tá, sinto muito. É bom mesmo. Eram uns dispositivos de gravação que eram ativados por voz. E eu espalhei eles pela casa. Embaixo da mesa de centro. Embaixo do balcão. Um na mesa de cabeceira. O plano que eu tinha era controlar a situação até os dois terem idade para decidir. Mas tinha vezes que eu achava que eu ia morrer antes disso acontecer. Só que em nenhum momento eu achei que o Jason fosse morrer antes disso acontecer. Pai do seu pai dele, sua mãe? Abre aí, minha filha, pro seu pai, olha. E ele disse que achava que tinha um caso no qual eu poderia ajudar. A gente tinha um cara que era um empresário muito bem sucedido e se dava bem com todo mundo e não ficava com raiva de nada. A questão é que os abusadores podem ser de um jeito totalmente diferente do particular. Então, o Doug me mandou uma gravação de áudio da família durante um jantar. Será que eu posso jantar com as crianças? Só isso que eu preciso fazer. Foi lá e deu comida pra eles. Eu mandei por telefone há 10 minutos. Eu disse que ia fazer sopa e perguntei você quer e você disse não. Eu disse que não porque eu achei que a gente ia jantar com eles. Mas não é isso. Você vai fazer isso. Quando não quer fazer uma Eu coisa. falei que ia fazer sopa para as crianças e perguntei se você queria. Eu falei que não porque você ignorou o que eu tinha dito antes Eu pra não você. ignorei nada. Você esqueceu o que eu perguntei. Uma das características dos abusadores é gostar de fazer o papel de vítima. E não importa o quanto a Molly tentasse acalmá-lo e mostrar que ela estava tentando fazer uma coisa por ele não quer ser agradado. Ele não quer uma solução do problema, ele quer um problema para reclamar. Eu falei que gostaria de jantar com a minha família. Foi só isso que eu falei. E você Para de me dando corrimão e vai pro seu quarto. Não vai pro quarto, Jack. Fica aqui, por favor. Vem, não vai pro seu quarto. Hoje vai tá acabou, né? Tá acabado. Fica aí, por favor. Pode olhar pra mim. Dá pra me respeitar? Eu pedi pra jantar com a família. Você disse que ia dar comida pra criança. Eu disse não, porque você ignorou que eu tinha pedido pra jantar em família. Senta e termina de comer, já. Não importa o que ele diga. Não manda eles pro quarto enquanto eu tô falando. Não tem jeito. Não tem esse direito. Ela não é a mãe adotiva deles. De acordo com o Jason, essa era a principal cartada dele para mostrar pra Molly qual era o lugar dela. Hoje tem panqueca, eu vou fazer umas panquecas. Não quero nada de você. Eu já te pedi várias vezes. Você já deixou claro que quer se separar dos meus filhos. Não, eu não quero, Jay. Vou fazer a mesma coisa com você. A diferença é que eu vou... Essa voz do Gohan. Essa é a diferença bem clara do Jason. Se tentar Gohan tirar é a as crianças Titi de aí. mim, eu vou tirar as crianças de você. Eu não devia ter te pedido várias vezes. Não devia ter que dizer por isso quando depois da canção. Você tá fazendo de novo. Eu tô falando com você, você fica falando de Pare de bater a cadeira. Vamos embora. Vamos deitar. Vai, sobe. Vamos deitar. Vai. Assustou, Jay. Tá bom, chega. Pro quarto, vai. Isso, pai, ela Pode subir, vai. Deita lá, vai. Se os jurados ouvissem essa prova de violência doméstica, eles declarariam o Tom e a Molly inocentes. Porque a Molly contou uma história há 5 anos, são 2 histórias, então quer dizer que ela não foi abusada pelo Jason. Minha filha não é mentirosa. Eu também não sou. Você acha que nós somos? Sem problema. Prova isso. Ele come. Ah, começou. A gente ficou sabendo que havia gravações secretas que a Molly tinha feito do Jason. Ela era a única pessoa que sabia que a gravação estava sendo. Nada. Uma sensação em que ela podia controlar a narrativa. Molly estava se preparando para o processo de divórcio e guarda das crianças. O que eu vou fazer com você também da outra vez? Já, ó. Tá. Já o quê? Aí, ó, pegador saindo. Aí na Ela com frente já. certeza está Legal. Esse é o quê? Qual é a comida? Qualquer pessoa que faz gravações Não, foi por secretas respeito do que eu pedi. relacionamento pessoal pode manipular o Já tô com fome. e fazer o outro parecer. Ai,
Queria uma sopa. Eu gosto de sopa. Você gosta de sopa? Não. Eu comecei a notar mais isso quando eu achei o dispositivo de gravação no carro do meu pai. E eu mostrei pra ele. E eu tô totalmente chocado quando eu achava que a gente volta pra Islândia. A Sarah perguntou sem a mamãe e ele Foi disse legal sim. lá, E eu mãe. sabia que a Molly não ia buscar. Ela sabia que ele podia nos levar embora sem que ela pudesse fazer nada. Parece, por tudo que a gente descobriu sobre a Molly, que as coisas estavam chegando ao fim em relação ao casamento e, bom, mais importante, aos direitos dela sobre as crianças. A gente foi ver o depoimento da noite que o Jason foi morto e o motivo da visita do Tom e da Sharon. Então, nós estamos bem sorteados e a gente não tinha nada para fazer no fim de semana. No sábado de manhã, a gente decidiu visitar a Molly porque eram só 4 horas de viagem e o dia estava lindo. Mas a gente ficou sabendo de pessoas no Tennessee, onde o Tom e a Sharon moravam, e eles tinham um compromisso naquele dia com o chefe do Tom. Jorge. Eles tinham cancelado isso. Nós não achamos que o Tom veio para Carolina do Norte para matar o Jason.